Bem, mais uma aula então, continuando aí no tratamento preliminar. Agora vamos entrar para a parte de gradeamento, parâmetros de projeto e dimensionamento. A primeira parte a gente viu sobre conceitos e definições sobre o sistema de gradeamento, tipos de grade, algumas informações relevantes, e agora a gente vai fazer a parte de parâmetro de projeto, ver alguns importantes e também o dimensionamento, tá? Então vamos começar. Eu montei esse outro esqueminha de aula, né? Como vocês já foram informados. Aqui eu vou passar alguns desenhos, algumas coisas, e vocês vão acompanhando, então, tanto aqui no slide, que eu estou passando a informação, e o que eu vou fazendo aqui, de repente, vai servir para quando vocês forem resolver exercício, alguma coisa assim, tá? Então vamos lá. Bom, o primeiro parâmetro de projeto é inclinação da grade. Já chegamos a ver isso, mas vamos pensar mais um pouquinho. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui o fundo do meu canal, né? Eu vou ter aqui a grade grossa, vou chamar com a sigla grade grossa, e aqui mais a jusante, vou ter a grade fina. Certo? Quando a gente pensa em inclinação, é isso aqui, ó, é esse ângulo aqui, ó, é a inclinação. Certo? Então, para a grade com limpeza manual, isso já é bem estabelecido, né? De 45 a 60 graus. Já para a grade de limpeza mecanizada, vai depender. Imagina se você tem aquela grade do tipo cremalheira que vocês viram, né? Que ela é basicamente na horizontal, na vertical, né? Então você tem as grades aqui sendo colocadas, o rastelo, então aí você não consegue ter esse ângulo mínimo ali. Então, se for de limpeza manual, a gente se preocupa bastante com isso. Agora, se for de limpeza mecanizada, vai depender muito do fabricante. Então, isso é uma coisa que a gente não tem que se preocupar quando trabalhar com grade de limpeza mecanizada, certo? Uma outra coisa importante é espaçamento entre as barras. Já vimos os tipos de espaçamento, mas vamos desenhar então esse nosso canal, né? Vamos olhar agora de frente esse canal. Vamos colocar um olho aqui avaliando essa visão do canal. A gente olhando ele de frente. Como é que a gente vai enxergar? Vai enxergar alguma coisa assim, né? Vamos desenhar aqui. Fazer uma coisa bem ilustrativa, tá? Só para vocês terem uma noção de como é que é. Então eu vou ter nesse meu canal, esse aqui é meu canal, né? E eu vou ter as grades aqui. Então eu vou ter uma barra, duas. Vamos supor que nesse canal aqui é grade grossa e eu tenho 3 grades. Então vou deixar elas, vou até achurar elas aqui só para ficar claro. Certo? O que a gente tem? Primeiro, espaçamento entre as barras. O que é o espaçamento, pessoal? É isso aqui, ó. Essa distânciazinha aqui, ó, entre uma barrinha e outra. Certo? Esse aqui é o que a gente vai chamar de hoje até o fim do curso de espaçamento. E quando vai chegar no momento que a gente vai discutir largura da barra, a largura vai ser isso aqui, ó. Essa dimensãozinha aqui vai ser a largura da barra. Espaçamento e largura. Aí vamos escolher o tipo de grade, se vai ser grade fina, se vai ser grade grossa, vai definir para a gente os espaçamentos, mas isso é outra coisa. Isso é quando a gente for fazer o projeto. Então, primeiro, inclinação, parâmetro importante, já vimos qual que é a faixa que ele trabalha. Espaçamento, também já vimos o espaçamento que as grades têm, se for grade fina, grade média, grade grossa ou grade ultra fina. A largura vai depender do tipo de espaçamento, né? Do tipo de grade que você vai ter. Lembra daquela tabelinha que a gente viu na aula passada? Tabelinha que mostrava qual que era a espessura, a largura da barra, em função do tipo de material que ela ficava retido ali, por conta uma característica estrutural dessa grade. É isso que a gente vai ver quando for trabalhar com adoção de largura de barra, tá?
as variações, né? Mais ou menos de 5 a 15 milímetros e a espessura de 25 a 65 milímetros. Mais ou menos, tá? Vocês vão ver na literatura lá, aqueles dados que eu passei para vocês, que tem uns valores até mais quebrados, com valores mais corretos aí de largura e espessura de barra. Ótimo. Agora chegamos num parâmetro super importante, que é velocidade de passagem entre as barras. Tá. Vamos ver aqui, pessoal. Eu vou te mostrar a seguinte situação nesse desenho. Eu vou pegar até uma outra caneta aqui para mostrar para vocês. Velocidade na passagem. A gente sabe que vocês já viram hidráulico com certeza que velocidade no canal é a vazão dividido pela área. Isso vocês já viram com certeza, tá? Vamos só ver a unidade. Vazão, metro cúbico segundo, por exemplo, e área, metro quadrado. Vai cortar. Isso aqui vai sobrar a unidade de velocidade, metros por segundo. Tá certo. Então eu sei que a velocidade é vazão por área. O que seria esse parâmetro velocidade de passagem do líquido entre as barras? Bom, vamos ver aqui. O que eu tenho entre as barras? Os espaçamentos. Vamos imaginar uma lâmina líquida, né? Nessa profundidade aqui, com uma certa altura, que eu vou chamar aqui de H. Então eu vou ter uma areazinha formada aqui por A1, concorda? Se eu pegar esse espaçamento vezes a altura, eu vou ter uma área. Esse outro espaçamento, eu vou ter outra área. Vou chamar aqui de A1, A2, A3 e A4. E aqui, pessoal, eu vou, para facilitar aqui o nosso cálculo, né? Eu vou chamar esse espaçamento aqui com uma letra minúscula A e a largura com a letra minúscula T. Isso aqui é um padrão usado na literatura, tá? Eu vou manter o padrão para vocês conseguirem entender depois que vocês forem ver nos livros e tal. Então eu vou ter a areazinha pequenininha aqui, o primeiro vai ser o meu A1, nada mais vai ser do que H, que é a minha altura, vezes o espaçamento, vezes o A. O A2, a mesma coisa, H vezes o A. E assim por diante. Ou seja, quando eu somar A1 mais A2, no caso aqui vai até A4, né? Mais A4, o que eu vou ter? Eu vou ter o que a gente chama de área útil de passagem na seção da grade. Então, esse AU é a área útil na seção da grade. Certo. Então, o que seria essa velocidade na passagem, pessoal? Bom, olha como que ficou claro, então. Essa velocidade na passagem, que é o parâmetro de projeto, nada mais vai ser do que a vazão dividido pela área útil por onde o líquido passa. Certo? Então, esse é um parâmetro conhecido. A vazão sempre vai ser um parâmetro conhecido, tá? A gente sempre vai ter, como a gente viu na nossa primeira aula, a gente vai ter que saber sempre a qualidade e a vazão desse esgoto que a gente vai tratar. Sempre. Obrigatoriamente, a gente sempre tem que saber isso. Ou seja, a gente consegue sair dessa equação aqui com a área útil. Certo? Ô, Brito, e qual que é esse valor de V na passagem? Bom, tem para vazão máxima, ele varia de 0,8 a 1,4 e para vazão média de 0,6 a 1, como está ali aqui em cima no slide para vocês. Então não vou repetir aqui no desenho não. Simples, né? Velocidade na passagem, se vocês entenderem o que é essa passagem, fica tudo muito simples. Continuando. Olha que bacana. Velocidade no canal a montante da grade. Antes da minha grade. Seria aqui, ó. Vamos fazer esse canal continuar. Ó. A velocidade do líquido antes dele passar na grade. Ou seja, eu não vou ter mais esses espaçamentos e não vou ter mais as barras. Eu vou ter o canal limpo, né? Vamos fazer esse canal limpo, então. Olha o meu canal.
As grades estão lá na frente, eu quero saber a montante da grade antes. Então, eu tenho uma certa lâmina de água aqui, que eu já falei para vocês. Eu chamei aqui de H. E eu vou ter também uma certa largura do canal, que aqui para vocês eu vou chamar de B. Eu vou usar um B minúsculo, tá? Para facilitar, para a gente não confundir as coisas quando a gente for trabalhar com caixa de areia. É só nomenclatura, tá? Para vocês não confundirem largura do canal. E como é que eu calculo essa área aqui, que é a área montante? E também na literatura o pessoal usa a sigla S, que vocês vão encontrar, que é a área da seção do canal. Então vamos colocar a área da seção vai ser igual a H vezes B. Simples, né? Isso aqui então é a área da seção da grade. Simples. E a minha velocidade a montante, então a velocidade a montante nada mais vai ser do que a minha vazão dividido por essa minha área na seção da grade. Simples de tudo, pessoal. Ô Brito, e qual que é a vazão? Tem para vazão média e para vazão máxima. E tem também para grade de limpeza mecanizada e grade de limpeza manual. Tudo explicadinho aqui no slide aqui em cima, pessoal. Não é para ter dúvida, tá? Então, assim, tudo bem explicadinho. O próximo parâmetro de projeto. Borda livre. O que é borda livre? Eu vou usar essa imagem aqui para representar a borda livre. Seria isso aqui, ó. Essa alturazinha aqui, entre o final do muro aqui do teu canal e a lâmina de água. Isso aqui é o que a gente chama de borda livre. E por que um canal tem que ter borda livre? Para, se caso houver alguma oscilação de vazão, ele não transbordar. Porque senão a gente vai trabalhar sempre com ele no limite dele, e isso para a engenharia é ruim. A gente nunca trabalha nos limites, por conta de ter problema depois na hora de fazer a operação do sistema, tá? Borda livre, grade de limpeza manual mínimo de 15 centímetros, né, 150 milímetros, e de limpeza mecanizada isso varia muito, porque tem aquelas grades que são muito profundas, que você tem que instalar o mecanismo de limpeza lá no fundo, vai ter uma borda livre de mais de metro, enfim. Mas a recomendação na literatura é até 600 milímetros, que dá 60 centímetros, mas pode ser maior, tá? E esse mínimo também para limpeza manual pode ser bem maior também, de 50 centímetros, enfim, para a segurança do sistema. Então você pode adotar valores menores. Vamos continuar? Perda de carga. Esse é um parâmetro muito importante, pessoal. Por quê? Porque a grade vai sujar e ela vai estar em alguns momentos sem nenhuma sujeira. Então a perda de carga tem que ser calculada sobre duas situações. Vamos por aqui então, perda de carga. Primeira situação, quando a grade estiver limpa. E na segunda situação, quando a grade estiver suja. Ou seja, suja, a gente vai chamar ela de 50% obstruída. Certo? Como é que eu calculo essa perda de carga, pessoal? Como é que eu calculo? A equação aqui acima. A equação em cima da gente aqui. Perda de carga é igual a 1,43 vezes V ao quadrado menos V0 ao quadrado. O que é esse meu V aqui? Tá aqui, ó. Velocidade do fluxo entre as barras. Ou seja, vai ser o meu V passagem. E o que seria o meu V0 aqui? Velocidade no canal a montante da grade. Seria então o meu V montante. Certo? Para a grade limpa, a minha velocidade na passagem vai ser essa calculada aqui. E olha que bacana agora, hein? Preste atenção. Na grade 50% obstruída, quando ela está obstruída, o que vai acontecer com essa área útil de passagem do líquido? Se está 50% obstruída, o que vai acontecer com essa área? Ela vai ser reduzida. Em quanto? Em 50%. Com a minha grade 50% obstruída, eu tenho uma redução da área útil de passagem em 50%.
Consequentemente, como isso aqui é uma divisão, se eu reduzo isso aqui em 50%, o que acontece com a minha velocidade de passagem? Dobra. Exatamente isso. Você reduz aqui embaixo 50%, a velocidade na passagem vai dobrar, porque você diminuiu pela metade a área do canal e manteve a mesma vazão. Ou seja, a tua velocidade vai aumentar. Certo, pessoal? Então aqui eu vou projetar para vocês agora um esqueminha de todo o processo preliminar composto de uma grade grossa, caixa de areia, medidor partial, tá? O medidor partial ele vai ser fundamental, a gente vai ver que ele vai ser muito importante quando a gente for trabalhar com nível de água dentro do canal, mas no caso agora a gente não vai detalhar esse tipo de análise nesse momento, mas a gente vai trabalhar com essa análise daqui a pouco, tá? Então vamos. Como é que eu dimensiono, pessoal, uma grade? Eu vou passar aqui um passo a passo, bem simples, para vocês depois fazerem o exercício sem ter grandes dificuldades, tá? Então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é definir o tipo de grade. Quando eu falo definir o tipo de grade, é largura da barra e espaçamento. Primeiro passo. Não tem outro jeito de fugir. Primeiro passo. Então vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vou desenhar aqui de novo a minha barra. Minha grade. Vou desenhar ela menor aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Desenhar ela com 3 barras aqui também. Bem simples. Certo. Aqui eu vou ter o meu espaçamento, né, que eu chamei de A. E a minha largura de barra, que eu chamei de T. Vamos continuar. Primeiro, defino o tipo de grade. Vai ser uma grade fina, uma grade média, uma grade grossa. Beleza. Segundo passo. A gente vai definir a área útil de passagem na grade. Ou seja, calcular a U. A gente sabe que essa área útil na passagem é a área que vai ter o líquido passando. E a gente sabe uma outra coisa, que a velocidade na passagem é igual a vazão dividido por AU. E o que? A gente sabe que a velocidade na passagem é um parâmetro de projeto, né? Esse valor é um parâmetro de projeto, a gente calcula o AU. Recomendação: sempre adota para calcular esses valores a vazão máxima, tá? Consequentemente, o parâmetro de projeto que vocês vão considerar lá é essa velocidade de passagem máxima. Se você olhar lá no slide, tem a recomendação para vazão máxima. E aí a gente vai achar a área útil. Certo? Então o segundo passo está feito. Adota a velocidade na passagem para vazão máxima. Aqui adota a minha vazão máxima e calcula a área útil. Terceiro passo é calcular o que a gente chama de eficiência da grade. O que é eficiência, pessoal? A eficiência nada mais é do que a área que eu tenho do meu sistema de grade livre dividido pela minha área total da minha grade. E a gente pode simplificar essa análise avaliando, por exemplo, isso aqui, ó. Em vez de avaliar a grade inteira, que a gente não sabe os dados ainda, a gente avalia um pedaço da grade, ó. Vamos avaliar esse retângulo aqui, ó. Em preto, né, eu tenho a minha barra e aqui eu tenho o meu espaçamento. Então, considerando essa imagem aqui, o que seria essa eficiência da grade? Nada mais vai ser do que o espaçamento que eu tenho, A, dividido pela área total que eu tenho disponível aqui, que seria A mais T. Tudo isso, tanto em cima quanto embaixo, para ser área, né? Vezes a profundidade H. Só que como vai multiplicar em cima e embaixo,
a gente nem considera ela para equação de eficiência. Então a gente tem que a eficiência vai ser essa equação aqui. Espaçamento dividido por espaçamento mais largura da minha grade. E assim eu defino como é que é a minha eficiência da grade. Ou seja, isso aqui vai definir praticamente qual que é o percentual da minha grade, que é a área de passagem. Área livre de passagem. Tá? Ótimo. Qual que é o quarto passo, então? O quarto passo é calcular a área da seção da grade. Que é, no caso, o S que a gente definiu, né? Que é a área desconsiderando as barras. Como é que eu calculo isso, pessoal? Aí que tem um esqueminha. Ó, vamos pensar o seguinte. Se essa eficiência, que corresponde à porcentagem de área útil no meu sistema, a área de passagem, equivale à minha área útil, quando eu tenho uma eficiência igual a 1, o que é uma eficiência igual a 1? 100%, vamos dizer assim, né? Aqui seria uma porcentagem entre 0 e 1, sendo 0, 0% e 1, 100%. Então, se eu tenho 100% da minha área livre, que seria o S, quanto que eu vou ter? Isso. Regrinha de 3. Então, com essa regra de 3, eu tenho que o meu S vai ser igual. Eu vou ter aqui a minha área útil dividido pela eficiência da minha grade. Pessoal, entenderam aqui? Regrinha de 3, ó. Eu sei que 100% da área útil é o S, porque a minha área... 100% da área de passagem da minha grade é a minha seção da grade, é o S. E eu sei também que X%, ou seja, vamos supor que E aqui é 0,6, 60%. 60% equivale à minha área útil. A área útil eu já calculei lá em cima, o E eu já calculei aqui, sobra para calcular o S. E com isso eu consigo definir qual que é a área da minha seção da grade, que é aquela área que a gente viu aqui. Perfeito? Essa área é a área da seção, que é o A, que é igual a S, que é igual a B vezes H. Ótimo. Quinto passo. Eu vou calcular a largura do canal, que é, nesse canal aqui, esse B, né? Que a gente pôs até um B minúsculo. Como é que eu calculo? Bom, eu sei que a área do meu canal, S, vai ser igual a lâmina de água H. Vamos pôr a lâmina aqui também, só para vocês lembrar, ó. Vai ser esse H vezes o B, certo? A área total, tô falando, tá, pessoal? Então, a área total vai ser o H vezes o B. Aí eu já falo uma coisa para vocês. Esse H a gente não tem ainda, mas quem vai dar ele pra gente é o medidor partial, tá? Porque dependendo da vazão que passa, ele mede uma altura de lâmina de água. E essa altura de lâmina de água vai ser o que a gente vai usar a montante dessa calha partial. Então, esse H a gente sempre vai ter. O S a gente já calculou, sobra pra gente calcular o quê? O B. Sem grandes problemas também. Sexto passo. Então, o que a gente vai ter nesse sexto passo? Eu consigo definir, então, a minha velocidade, a montante da grade. A gente viu que ela é um parâmetro de projeto, mas tudo bem, mas a gente já calculou tudo, a gente tem que conferir se a velocidade calculada agora, ela está dentro do intervalo exigido pela norma e de acordo com os critérios de projeto desse tipo de grade. A velocidade montante nada mais vai ser, né? Velocidade montante, vazão pela área S que a gente já calculou. Sem grandes problemas.
Qual que é o sétimo passo? Agora já entra em calcular o número de barras. Eu vou chamar isso aqui de NB. E o número de espaçamentos. Eu vou chamar o número de espaçamentos NE. Então, aqui, calcular o número de barras de espaçamento. Então, vamos colocar aqui como é que eu calculo. Primeiro, eu sei que o meu número de espaçamento, pelas próprias imagens que a gente viu, né, ó, eu vou ter sempre um espaçamento a mais que uma barra, porque meus cantos não vão ter barra, meus cantos conectados com o canal. Então, eu sei que o meu número de espaçamento vai ser sempre igual ao número de barras mais 1. Certo? Ah, Brito, mas eu quero fazer grades que comecem com grade. Aí vai ser o contrário. Aí vai ser então o número de barras vai ser igual ao número de espaçamento mais 1. Mas no caso que a gente está adotando agora, vai ter uma barra a menos. Você vai ter sempre um espaçamento a mais. E olha que bacana agora. Olha que interessante. Eu sei que o meu, lá na minha grade, né? Ó, meu canal aqui. Eu sei que ele tem essa largura aqui que a gente chamou de Bzinho, né? Minúsculo. E nesse Bzinho vai caber algumas barras e vai caber também alguns espaçamentos. Quantos? É o que a gente quer descobrir. É o que a gente quer descobrir. Como é que eu faço para calcular isso então? É muito simples, ó. Eu sei que a largura da minha barra, essa largura aqui da minha barra, a gente chamou de T. E o espaçamento a gente chamou de A, certo? Então eu sei que o meu número de espaçamentos vezes o valor desse espaçamento, que eu chamei de A, mais o meu número de barras vezes a largura da barra, que eu chamei de T, tudo isso vai ter que ser igual ao quê? A largura total do meu canal. Tudo isso vai ter que ser igual a Bzinho. O Bzinho já foi calculado? Já foi calculado. O T eu tenho? Tenho. Ah, mas tem duas variáveis que eu não tenho, nem o NE nem o NB. Tá, mas você sabe que o NE é igual ao NB mais 1. Sisteminha. Joga isso aqui para cá, acha primeiro o número de barras, depois você acha o número de espaçamento. Simples de tudo, hein, pessoal? Tranquilo. Continuando o dimensionamento. Quando eu fizer isso, é provável que vai dar assim, ó, número de barras 7.8. Como é que você instala 7.8 barras? Você não instala. Você arredonda. E quando você arredonda, o que acontece? Você aumenta a largura do canal. Quando você aumenta a largura do canal, o que vai acontecer? Você vai aumentar a área. Se você aumenta a área, o que vai acontecer? Mexe na velocidade montante. Se mexe na velocidade montante, mexe na eficiência, vai mexer na velocidade de passagem, vai mexer em tudo. Então, o oitavo passo é recalcular todas as dimensões e velocidades e verificar se elas estão dentro dos intervalos necessários. Então, eu vou recalcular. Eu vou recalcular meu B, eu vou recalcular o meu V montante, eu vou recalcular meu V na passagem. Eu posso... Basicamente, esses três são os principais que a gente vai ter que recalcular, tá? E algum outro parâmetro que vocês viram que sofrem influência dessas variáveis que você arredondou, a gente recalcula. E o último passo para o nosso dimensionamento, é o 9, é calcular a perda de carga. 1 para grade limpa e para grade 50% obstruída. O que significa grade 50% obstruída? Que o meu AU vai ser igual a AU dividido por 2. Ou seja, metade da minha área
útil. Isso aqui seria a tua área útil obstruída. Certo? Feito isso, está dimensionada a nossa grade. Pessoal, o que eu vou passar aqui para vocês então? No slide, vocês vão ter a resolução do exercício, mas nesse momento, o que eu vou pedir para vocês? Passando o slide aqui, eu vou pedir para vocês resolver esse exercício. Projeta para uma grade com as seguintes situações. A vazão média, o coeficiente de pico. Então, se você multiplica a vazão média pelo coeficiente de pico, você vai ter a vazão máxima, tá? A lâmina de água foi dada, os espaçamentos e a largura da barra também foi dada. Projete ela, pessoal. Acha todos esses parâmetros que a gente viu aqui. E depois que vocês terminaram, vão no slide que está lá no Moodle e verifique se o valor calculado está de acordo com o que foi feito, resolvido por mim nesse exercício. Então, tente resolver. Só assim a disciplina faz sentido ser desse formato que ela está sendo oferecida, tá bom? Pessoal, muito obrigado. E espero que vocês assistam essa aula e façam com cuidado, façam as anotações conforme eu fui realizando aqui também. E até uma próxima aula.